Como eu sou garotinho, não aquele. Convidar o pastor Paulo Oliveira, que estará nos trazendo uma mensagem bem propícia para o momento em que a gente está passando. Ok? Amado Deus, grandioso Pai, te agradecemos por tudo que nos tem proporcionado, pela oportunidade de estarmos na tua casa, te cultuando, dando graças a ti por tudo que tu nos tem proporcionado. Te pedir, meu Pai, que seja com o pastor Paulo, que seja o veículo, ó Pai, da tua mensagem que tu colocaste no coração dele e que nós possamos estar receptivos a tudo que tu tens para falar. Seja conosco, nos abençoe na tua graça, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus a todos. Amém? Mais uma vez eu posso dizer que é uma alegria muito grande poder estar com os irmãos aqui, participando desse momento, de culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. E num período assim que a gente pode dizer um tanto quanto inusitado, Toda essa situação que estamos vivendo hoje. Obrigado, irmãos. Toda essa expectativa, de fato, que estamos vivendo, com relação ao pleito da próxima semana, comparecendo às urnas, cumprindo com o nosso dever cívico, mas que, de fato, ele vem carregado de um monte de expectativas, Um monte de expectativas por tudo que nós temos passado nos últimos anos. Especialmente pelo momento de crise, realmente, que nós estamos vivendo. E aí, durante a semana, pensando no que falar com os irmãos hoje, terça-feira nós tivemos uma reunião com o pastor, de praxe, a reunião que nós temos toda terça, e surgiu um assunto, dentro da nossa reunião, e aí, na hora, Mateus, eu pensei, vou falar sobre esse momento político que nós estamos vivendo, não exatamente falando sobre política, porque não é o caso, mas de fato de nós entendermos onde de fato nós temos que colocar a nossa esperança. Qual é de fato a esperança para a nossa nação? A esperança diante de todo esse quadro caótico que nós estamos enfrentando. E aí, Deus nos deu uma reflexão para nós estarmos pensando a respeito. E eu vou dizer para vocês, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente vê muita coisa. Nas redes sociais, então, a gente vê muita coisa, Alain? Muita coisa por um lado, muita coisa por um outro, e a gente fica naquele pensamento, acho que as pessoas às vezes extrapolam um pouco, naquilo que dizem, naquilo que pensam, naquilo que externam. Eu acho que nós devemos ter sermos um pouco mais comedidos naquilo que falamos, naquilo que postamos, e principalmente sabermos de fato onde nós devemos colocar a nossa esperança, embasar realmente o nosso coração, a nossa confiança de uma mudança que todos nós ansiamos que de fato aconteça, uma mudança que nós esperamos que aconteça. Apesar de que tem muita gente que gosta de falar que não tem mais jeito, Que não adianta você pensar, nada vai melhorar, a tendência é só piorar. Pensando talvez numa condição meio escatológica da coisa, Mas será que é isso mesmo? Será que a tendência é só piorar mesmo? Não há de fato algo que a gente possa se agarrar em termos de expectativa, de esperança de uma melhora? Vamos pensar um pouquinho nisso nessa noite. Eu convido vocês a se colocarem de pé, e nós vamos estar lendo, Vamos estar lendo em dois textos diferentes.
O primeiro texto no livro de Lucas, no capítulo 4, do verso 18 ao 19, e depois a continuação em Colossenses 1, de 17 a 23. Está sendo projetado ali, mas eu vou estar lendo aqui e os irmãos me acompanhem. Diz assim o texto: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E a continuação lá em Colossenses 1, 17 a 23, diz assim o texto: A supremacia de Cristo, Ele é a imagem... Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. E este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Pode sentar, queridos. Como eu falei, né, de situações difíceis, né? Preste atenção nesse quadro que eu vou relatar para vocês aqui. Aumento da insegurança. Aumento. Total falta de segurança. Aumento do número de malfeitores, ladrões, assassinos, pessoas intolerantes, né, que perdem a paciência por qualquer coisa, repressões violentas por meio do aparato público, por meio da força policial, aumento da pobreza, mendigos, órfãos, pessoas abandonadas, pessoas doentes, sem terem condições de um tratamento adequado, falta de oportunidade de trabalho, que gera desemprego, aumento dos impostos, alta taxação dos impostos, juros abusivos, mais e mais pessoas endividadas por conta disso, alta corrupção nas esferas de poder, tanto no meio dos governantes, quanto também no clero, corrupção também no meio do clero religioso, perpetuação de determinados partidos no poder, ou pelo menos essa tentativa, por meio de alianças internas e alianças externas. Uma pergunta que eu faço a vocês: eu estou falando de quê? Quem me ajuda? De qual país que eu estou falando? Não estou falando do Brasil, apesar que parece. Sabe de que eu estou falando, gente? Eu estou falando exatamente da Palestina nos tempos de Jesus. Todo aquilo que nós conhecemos da região onde Jesus proclamou o seu ministério, Galileia, Cafarnaum, Jerusalém, eu estou falando do contexto social da época que Jesus veio ao mundo. Muito semelhante àquilo que nós vivemos hoje. Muito semelhante. E olha como se deu isso. Primeiro, aliança externa. Em determinada situação, o governo judaico que havia vai buscar aliança com o poder mais forte externamente, que na época era Roma, e aí essa aliança desencadeia o quê? Numa servidão, numa subserviência do povo judeu ao povo romano. Pompeu, à época governador romano, ainda não era imperador, porque não havia imperador nessa época ainda, vai e nomeia o seu vassalo no Estado judaico. E começa então a dinastia herodiana. O primeiro Herodes Antipater. É nomeado rei, mas é um rei que não governa diretamente, né?
que tem que se reportar a um poder maior, que no caso é o Estado romano. E aí depois dele uma sequência de Herodes. Herodes Antipater I, Herodes o Grande, aquele da matança dos bebezinhos da época de Jesus. Herodes Antipas, que nós bem conhecemos como que matou João Batista. E depois outra série de Herodes, Herodes Agripas I e II. Partidos, vários partidos haviam na época, partidos de conceito religioso em princípio, mas de muito forte cunho político. Tínhamos o partido dos saduceus, que eram compostos principalmente pelos sacerdotes e pelas pessoas de poder aquisitivo maior. E todos eles colaboravam com Roma. O sacerdócio da época era colaborador direto do Estado romano, tanto quanto as pessoas mais favorecidas. Você tinha o partido dos fariseus, que eram aquelas pessoas estudantes da religião, né? Os mais, digamos assim, os mais religiosos, que procuravam se aprofundar dentro do estudo da palavra, mas que também eram coniventes com o Estado romano, o Estado de Direito romano. E criavam, por conta disso, leis muito pesadas que eram colocadas como julgo em cima do povo. Você lembra lá da lei de Moisés, lá do Levítico? Na época aqui dos fariseus, você tinha mais de 600 leis, mais de 600 emendas que eles vinham fazendo na lei original, na lei mosaica original. E aí você tinha também o partido dos essênios, que era um grupo mais místico, digamos assim, que gostava da questão isolacionista, né? Se isolavam no sentido de serem assim, os mais santos, né? De não se misturar com tudo aquilo que a sociedade vivia. Você tinha os zelotas, que era o grupo mais de oposição, que se opunha veementemente ao governo imposto, tanto o romano, quanto o governo herodiano, quanto todo mais. Eram aqueles que faziam realmente revoluções. Nos nossos dias, nós chamaríamos que eram os terroristas, né, da nossa época. E você tinha, como eu falei, os herodianos, aqueles que no Estado judaico tentaram, de fato, se perpetuar no poder. Que não aceitavam de maneira nenhuma, por exemplo, a ideia de um Messias. Porque se há um Messias que no contexto do que eles esperavam seria o rei para governar, acabou o reinado dos Herodes, acabou-se a dinastia herodiana. Então, nesse contexto de poderes divididos, né? Poderes que autoproclamados, de pessoas que buscavam interesse pessoal, que traziam sofrimento para o povo em si, Jesus vem e se declara como cumprimento da esperança. Jesus vem como aquele prometido às nações, desde o Antigo Testamento. Aquele que vem cumprir com todo o projeto de Deus de redenção da humanidade, digamos assim. Só que havia uma expectativa diferente. Alguns grupos esperavam o Messias político. Os zelotas esperavam o Messias que pegasse na espada. Os fariseus esperavam o Messias que cumprisse a lei à risca. Os sacerdotes não acreditavam em si que o Messias pudesse existir naquele tempo, e todos que apareciam, eles duvidavam que fosse. E os herodianos não aceitavam o Messias de maneira nenhuma. E aí, em momentos tão difíceis como aquele, compreender a esperança que Jesus representava era de fato a base sólida para que as pessoas que assim entenderam pudessem enfrentar as adversidades que já existiam e as adversidades que viriam depois. O contexto de incerteza, ele durou por muito tempo mesmo. Porque se antes você não tinha uma esperança, e aí com Jesus você passa a ter essa esperança, aqueles que eram contrários a isso, querem de qualquer forma matar essa esperança. Querem de qualquer forma fazer com que essa esperança não surta efeito de fato. Um dos motivos pelo qual Jesus foi à cruz. Nós sabemos que Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Mas a questão política também foi fator determinante de levar Jesus à cruz. Tanto que nesse contexto de intenção política de matar Jesus, o que é colocado no alto da cruz sobre a cabeça dele? Eis aqui o Rei dos Judeus. No escárnio daquele que as pessoas esperavam realmente
que viesse vir para governar, porque pensavam num governo humano, não pensavam no governo de Deus, que restaura de fato as nossas condições, as nossas situações. Muitos creram nele, né? Mas muitos tentaram mostrar que Jesus não era aquilo que eles estavam crendo. E aí começa, de fato, toda aquela questão que nós sabemos, da perseguição aos cristãos, perseguição física, perseguição filosófica, vários conceitos que surgem tentando desqualificar a importância de Jesus, e isso foi se perpetuando. Jesus morre, Jesus ascende aos céus, e isso continua. E a igreja precisa, de fato, ter, né, uma continuidade. A igreja, os crentes, os que creram, precisam ter a sua fé trabalhada de modo que não sejam corrompidos pelo sistema e percam, de fato, a esperança. E aí o que surge nesse quadro? A teologia de Paulo. A teologia de Paulo que vem, através de suas cartas, de todo o seu conceito teológico, fazer afirmações realmente de que Jesus é sim o esperado, de que Jesus é sim o detentor da esperança, da certeza, da garantia realmente de uma mudança. Ainda que tudo fale contra, mas Jesus é de fato a segurança que nós podemos ter, que as pessoas podem ter. E o que nós lemos aqui nessa carta de Paulo é justamente isso, né? Aspectos que, diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo, traz, né, assim à tona, aquilo que eu gosto de falar como 3 verdades que podem ser observadas sobre a pessoa de Jesus, que são fundamentos para nós mantermos vivos nos nossos dias, no sentido de crermos realmente da esperança maior que nós devemos ter, da única, de fato, esperança que nós devemos realmente nos agarrar a ela. E nós vamos pensando nisso, né? O primeiro aspecto desses 3 que eu falei é que em Jesus e somente nele está toda a autoridade. Em nenhum outro lugar mais, em mais ninguém. Porque no verso 17, na parte A, diz assim: ele existe antes de todas as coisas. E aí, pensando um pouquinho mais atrás no que o próprio Jesus disse, né? Lá em João 8,58, que ele afirma: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E aí Jesus, quando fala isso naquele contexto que nós sabemos, né, relativo ao texto que nós já lemos várias vezes, que as pessoas não compreenderam essa intenção de Jesus, os religiosos não entenderam isso e quiseram matá-lo. Simplesmente pelo fato do fato dele ter afirmado isso. Tu não tem nem 50 anos e fala que já conhece Abraão, mas antes que Abraão existisse, eu sou. E aí você pega e você remonta isso lá no Antigo Testamento, lá em Moisés, na sarça ardente, quando Deus se revela a Moisés, e Moisés na dúvida de como se apresentar a Faraó, em nome de quem eu vou, e Deus diz para ele: eu sou, me enviou, é o que você dirá. Aí a gente pensa, esse eu sou lá do Antigo Testamento, tudo bem, é o eu sou do Novo Testamento, que Jesus afirma ser ele próprio. E por várias vezes ele afirmou isso: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Ele afirmou isso acerca de si várias vezes. Mas no contexto teológico mais profundo acerca desse eu sou, o porquê daqueles sacerdotes, daqueles religiosos terem ficado tão escandalizados com a afirmação de Jesus? É porque não é simplesmente como o texto chegou para a gente nessa tradução de eu sou. Porque a teologia gosta de pensar o seguinte: foi algo tão profundo que o escritor não teve nem coragem de escrever realmente o que Jesus falou ali. Porque o que Jesus fez não foi simplesmente ter feito divagado acerca desse eu sou. Jesus deu nome àquele momento ali. Jesus simplesmente disse que ele era Deus. E Jesus pronunciou ali o nome de Deus, que é impronunciável e nem escrito pode ser. Porque o eu sou que apareceu lá diante de Moisés e que Moisés ouviu foi de fato também isso. Deus se chamando pelo nome. E que eles nunca tiveram coragem de repetir.
e nem de pronunciar, e muito menos de escrever. Então, quando o sacerdote ouve Jesus dizendo que ele é Deus, na expressão do nome de Deus autêntico, blasfêmia, escândalo. Esse cara é um louco. Como ele pode se dizer que ele é o eu sou, que ele é Deus? Ele é a fonte de toda autoridade, por isso ele pôde afirmar com total convicção isso. E como diz aqui no texto de Paulo, essa autoridade dele se expande pelo mundo, e no nosso contexto de igreja, ele é a cabeça da igreja. Porque se nós somos corpo de Cristo, ele é a cabeça que comanda esse corpo. E como corpo de Cristo, nós temos que andar, nos mover, nos mexer, de acordo com o comando que vem dele sobre nós, não de outra maneira. Não queremos agir de nós mesmos segundo as nossas próprias convicções, segundo aquilo que nós achamos que é o correto. Mas ele, de fato, é que tem que ter a supremacia sobre nós enquanto igreja que somos. E o texto prossegue que ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Isso é muito profundo, irmãos. Isso quer dizer que não existe espaço para qualquer outro ser senão Cristo, na nossa vida, nas expectativas que temos na vida. Não tem que ter, não existe outra. Dessa forma, a igreja testemunha de fato a realidade da primazia de Cristo. Quando a igreja entende isso, quando a igreja compreende isso realmente. E o grande problema é que muitos não compreendem isso. Muitos de nós não compreendemos. Nós que devíamos compreender isso profundamente, imediatamente, nós mesmos criamos dificuldades. E quando nós criamos dificuldades? Quando colocamos a nossa esperança em outro lugar que não no Filho de Deus. Quando começamos a falar que a esperança para o nosso país está nesse ou naquele outro candidato, está nesse ou naquele outro partido. E passamos por situações tão difíceis, sofremos tanto, né? É tanta coisa, tanta angústia, tanta desesperança. E a gente pensa assim, que surge alguém que mude a nossa história e colocamos a nossa esperança nesse alguém. Mas esse alguém para mudar a nossa história já surgiu. Esse alguém que para mudar a nossa história já veio até nós. E já deixou para nós as ferramentas de fato de como essa história pode ser mudada. Qualquer outro que venha após ele, vem na intenção de tentar fazer algo, e é bom que venha na intenção de somar com ele, de vir segundo a orientação dele, para que possa fazer as coisas de acordo com aquilo que ele determina que se faça, daquilo que ele espera que seja feito. E aí é por isso que nós sofremos, que a maioria dos que se levantam, não se levantam em conformidade com ele. Não buscam nele uma direção para exercer o poder para o qual foram eleitos. E aí a gente pensa assim, então como é que fica a nossa situação? Né? Temos que escolher alguém, tudo bem. Mas a nossa oração, eu vou dizer para vocês, é a minha oração, e eu acho que tem que ser a nossa oração, que não escolhamos a pessoa certa, porque nós não sabemos quem é o certo. E não pense você, preste atenção no que eu vou dizer, não venha depois com aquele discurso de que foi eleito o que foi da vontade de Deus. Sabe por quê? Deus não aperta o botão da urna eletrônica. Quem aperta é você. Deus não vai pegar o seu dedo, segurar na sua mão e levar lá para você apertar o botão de urna. Isso daí é decisão sua. E se nós formos pensar que é a vontade de Deus que é feita, então peraí. A vontade de Deus maior, e nós sabemos claramente, é que ninguém se perca. A vontade de Deus maior para toda a humanidade é que todos sejam salvos. E, no entanto, muitos vão para o inferno. Muitos não estão nem aí para a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a decisão é de cada um de nós. Importa que nós oremos para que aquele que for eleito, o Espírito Santo, tenha total liberdade de incomodar o coração, de clarear a mente, de orientá-lo, que de alguma forma ele seja alcançado no sentido de realmente de buscar em Deus a melhor direção para governar o nosso país. Essa tem que ser a nossa oração.
para que as pessoas que forem eleitas em todas as esferas do poder, de fato, busquem no Senhor a direção para encontrar o melhor caminho para o nosso país. No verso 19, Paulo diz, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, que foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude, que no grego, a palavra que vem escrito ali é pleroma, que numa tradução mais profunda pode referir-se de fato à totalidade dos poderes e atributos divinos de Jesus. Ou seja, nada existe que seja superior a Ele. Ele é superior a tudo. Ele tem o governo de tudo. E diante disso, não resta dúvida nenhuma de que Ele é que é a fonte realmente de toda autoridade. E sendo Ele toda autoridade, qualquer outra autoridade que surja tem que ser submissa a Ele. Senão, não é uma autoridade que vai fazer exatamente aquilo que nós precisamos. Porque Ele é que sabe realmente aquilo que nós precisamos. O conhecimento dessa verdade deve levar a cada discípulo, cada um de nós, a uma condição realmente de rendição, de nos rendermos ao Senhor e esperarmos nele realmente. E confiarmos nele realmente, que Ele sabe aquilo que nós precisamos. Que Ele, de fato, é que tem o controle de tudo nas suas mãos. E que a nossa segurança, inclusive, está nas mãos dEle. Há uma pergunta, você se sente seguro? Sabendo que Jesus tem total autoridade sobre tudo que te cerca? Você consegue sentir essa segurança? Comece a pedir ao Pai, se alguma coisa ainda te deixa inseguro. Porque se você tem Cristo no teu coração, e você sabe que sobre Ele está o controle de tudo, viva em paz, tenha paz. Independente de qualquer coisa que aconteça ao teu redor, viva em paz. Porque se nós cremos na palavra de Deus, de que todas as coisas competem para o bem daqueles que amam a Deus, vive em paz. Confie no Senhor, apenas isso. O outro aspecto, eu falei que Jesus, sobre Ele está toda a autoridade. E Jesus sustenta todas as coisas. Todas as coisas se sustentam por meio dEle. Nada é sustentado que não seja por Ele. O verso 17, na parte B, e nele tudo subsiste. E subsistir aqui, no contexto da palavra, significa sustentar, manter. Tudo é sustentado, tudo é mantido por Ele. Cristo controla, sustenta e mantém tudo no universo. O que Paulo está dizendo aqui é que Jesus não é simplesmente o Criador. Que Ele é o Criador, nós já sabemos, mas não é somente isso. Mas que, de fato, além de Criador, Ele tem o sustento de tudo nas suas mãos. E aí, se nós formos aprofundar um pouco mais nesse contexto, né? Ele é o Criador, Ele tem um contexto de tudo, por quê? Porque Ele existe? Não, é mais do que isso. Se nós formos pensar que Jesus existe, no nosso contexto humano, pensar em algo que existe, é pensar, por exemplo, nesse púlpito aqui. Por que esse púlpito existe? Porque um dia esse acrílico aqui foi trabalhado, foi recortado, um projetista desenhou, tal, alguém fez a montagem, o púlpito passou a existir. Por que você existe, Lorival? Porque um dia você nasceu, né? Cada um de nós, tudo que está à nossa volta existe porque um dia foi criado. Só que Jesus não foi criado. Então Jesus ultrapassa a nossa concepção, a nossa compreensão de existir, de existência. Jesus está acima daquilo que nós entendemos como existência. Jesus é mais do que existência, Jesus é. Ele não existe apenas, Ele é. Ele é o quê? Ele é tudo. Ele é o princípio de tudo, Ele é o alfa. Como Ele é o fim de tudo, Ele é o ômega. Tudo existe por meio dEle. De fato, se Ele é, Ele de fato existe. E nós então o quê? Nós subsistimos, é o que Paulo quer dizer. Se nós estamos aqui hoje, estamos porque Ele é primeiro do que nós. Porque se Ele não estivesse, se Ele não fosse, nós também não estaríamos aqui. Nós não seríamos nada. E aí, pensar nisso, né, que estamos debaixo do controle divino. Todos nós devemos realmente compreender isso,
para que possamos caminhar de acordo com a vontade de Deus, caminharmos realmente no centro da vontade de Deus. Quem deseja viver para a glória de Deus precisa reconhecer no cotidiano a autoridade de Cristo e entender que Ele tem tudo em suas mãos. Mas esses dois aspectos não anulam a nossa responsabilidade. O aspecto de que que sobre Ele está toda a autoridade, né? E de que Ele sustenta todas as coisas, isso não anula a responsabilidade que nós temos. E aí é que está a maravilha da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Porque Ele nos deu de presente a liberdade de escolha. É presente dado de Deus para nós, o livre-arbítrio. Isso é presente. O problema é que alguns recebem o presente e usam mal. Isso é que gera todo esse problema que nós enfrentamos aí. O problema é esse. A vontade de Deus sobre nossas vidas, ela é permissiva. Ele permite que nós façamos a escolha. E Ele permite que às vezes nos damos mal com as escolhas que fazemos. Mas Ele nos permite escolhermos participar do processo de melhoria que nós precisamos. Participarmos realmente do projeto autêntico dele para cada um de nós, que não é que não é esse projeto que nós vemos aí. Não é de segurança, não é de sofrimento, mas é de paz. Porque se Jesus veio inaugurar o reino de Deus, e o reino de Deus é a justiça, paz e alegria no Espírito, onde o reino se faz presente, não pode haver conflito. O conflito acaba porque a paz reina. Onde o reino se faz presente, não pode haver injustiça, porque a injustiça acaba, porque o reino se faz presente, porque o reino chega. E não pode haver tristeza, não pode haver angústia, não pode haver sofrimento, porque onde há o reino de Deus, a alegria se instala. Isso é promessa, isso é verdade, isso é palavra dele. Então, entender isso, que nós temos participação nisso, é que nos faz, de fato, darmos valor ao terceiro aspecto disso tudo que eu falei aqui, que é a conclusão realmente desse pensamento, que Jesus é o único meio de reconciliação de todos. Só Ele pode reconciliar o ser humano, só Ele pode mudar, de fato, a nossa situação. Depois de Paulo colocar Jesus como aquele que possui toda a autoridade, que sustenta todas as coisas, ele o apresenta agora como o único meio de salvação. Nós lemos isso lá no verso 20. Eu vou ler novamente para os irmãos. Por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E aí a gente vê aqui, né? Reconciliar-se, né? Hoje, no mundo que nós vivemos, todo esse caos que nós vivemos é porque as pessoas estão afastadas de Deus. Só por isso. O afastamento de Deus causa tudo isso que nós estamos vivendo hoje em dia. E afastada pelos mais variados motivos. E aí você tem um leque muito grande de motivos que não deveriam, mas que servem talvez como uma desculpa, uma justificativa da pessoa dizer por que está afastada de Deus. Por exemplo, autossuficiência que se reflete num estilo de vida independente. Sabe aquele cara que se acha cheio de si, né? Que ele se basta, né? Que repete aquela máxima, não quero nem que Deus me ajude? É autossuficiente, é confiante em si próprio, nas suas próprias forças, no seu próprio braço, no seu próprio entendimento. Autossuficiência afasta a pessoa de Deus. A ausência de discernimento espiritual, de não compreender que há uma guerra espiritual e que nós estamos no meio dessa batalha. Uma batalha que tende para o mal e para o bem. E quando não há o discernimento, a tendência de você escolher o mal é muito grande. Porque o bem é mais complexo, você tem que entender, você tem que compreender, e aí você tem que fazer um monte de renúncias. Isso é mais profundo. E muitos, de fato, não querem isso. Não querem ter esse discernimento espiritual do que é certo e do que é errado. Satisfação a qualquer preço, não, importa o meu prazer, a minha satisfação. Importa aquilo, né, que me dá, que me traz realmente alegria, felicidade a qualquer preço.
Isso afasta as pessoas de Deus. Busca pelo poder. Quantas pessoas se afastam de Deus pela busca no poder? Às vezes, para conquistar o poder, até usam o nome de Deus. Para conquistar o poder, até vestem uma capa, né, de pessoas que Deus está chamando. Mas quando o poder vem na mão, se revela exatamente o que são. A história está cheia disso, de pessoas assim. Cheia. Decepção com a igreja, né? E aí falando no contexto mais nosso aqui, né? De povo de Deus, de povo evangélico. Quantas pessoas se afastam por decepção na igreja? Mas agora não é decepção, às vezes porque a igreja decepciona, não. Às vezes porque ele próprio cria expectativas que não fazem sentido em se ter no contexto da igreja. E aí quando essa expectativa não é atendida, prefere se afastar. São vários os motivos. Ensinos errados, ensinos destruidores. Quantos estão se afastando realmente de Deus porque estão sendo ensinados errados, ensinados em doutrinas que de Deus não tem nada, muito pelo contrário, vão totalmente por uma via de contramão realmente daquilo que seria o ensino realmente acerca de Deus. Isso tudo resulta nesse caos que nós vivemos hoje. Porque é muito maior do que aquilo que nós pensamos, porque nós pensamos assim, não, é insegurança, eu não posso sair de noite e tal, o bairro está perigoso, está tudo muito caro, o justo é muito alto, mas é mais do que isso, gente. O problema é muito mais grave do que isso, porque nos atinge em todas as áreas da nossa existência. Nos atinge em todos os aspectos da nossa existência. E aí, o que acontece com pessoas, né, que têm todas essas características que eu falei aqui? Terminam por viver em uma situação escravizante. Situação escravizante. Podem até achar que não, mas de fato são escravos sim, estão escravizados sim. Mas escravizados como? Escravizados pelo pecado. Porque se lá em 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno, aqueles que estão indo na contramão da vontade de Deus, não há outra palavra para dizer senão que estão escravizados por esse maligno. E vivem nessa escravidão. E essa escravidão os faz tomar atitudes que aos demais todos causa problema. Que aos demais traz sofrimento, traz decepções, traz tristezas. Aí é que nós realmente começamos a entender do que eu falei, que nós somos participantes desse terceiro aspecto de Jesus. Porque se Ele é a reconciliação do mundo, como eu disse, por que nós somos participantes disso? Porque o mundo jaz no maligno, escravizado, né? Mas Mateus 5,14 diz o quê? Que nós somos a luz do mundo. Então, se nós somos a luz do mundo, se a luz de Deus brilha em nós, né, como pessoas que pertencem ao reino de Deus, devemos anunciar a todos essa mensagem de reconciliação, que é o próprio Cristo, que é o próprio Jesus. Porque reconciliar-se, no texto aqui que nós lemos, tem a ideia de você transferir de um estado para o outro, mudar, por exemplo, da inimizade para a amizade, do contexto ruim para um contexto bom, implica numa restituição do estado no qual a pessoa havia se separado, mas que agora está voltando. Paulo revela que a reconciliação ela vem primeiro com a restauração de relacionamentos. E o primeiro relacionamento a ser restaurado nesse processo de reconciliação é com Deus. É o relacionamento com Deus, que vem por meio do arrependimento. A pessoa que se arrepende, ela reata o seu relacionamento com Deus, que havia sido rompido pelo pecado. E essa pessoa que se arrepende, que tem o seu relacionamento com Deus restaurado, o que vai acontecer depois? Restauração dos demais relacionamentos, com o próximo e consigo mesmo. Mas primeiro tem que ser com Deus. Então, diante disso tudo que a gente vê, o que nós percebemos aqui? Nos mostra que a restauração de homens pecaminosos para uma realidade de perdão e salvação passa por nós fazermos esse restaurador conhecido.
que é Jesus. Passa por nós, de fato, levarmos a mensagem dele adiante e mostrarmos que nele existe, de fato, a restauração que nós precisamos, que começa com uma reconciliação com ele. Porque aquele que se rende a Cristo, ele muda. Ele faz uma convergente. Eu não gosto nem de usar a palavra conversão, porque a gente pensa assim, conversão, o que é conversão, né? Conversão é você mudar de direção. Você vai numa direção e você converge para outra. Mas isso pode ser autêntico ou não. Porque você pode fazer uma conversão, voltar, mas daqui a pouco você pode fazer outra e retornar para onde você estava. Então vamos aprofundar um pouquinho mais esse conceito de conversão. De fato, aprofundar para aquilo que Nicodemos tão profundamente indagou ao mestre, né, sobre o nascer de novo. E que Jesus falou para ele. Experimentar o novo nascimento, nascer de novo, se tornar nova criatura, isso é mais do que simplesmente conversão. Porque aquele que reconhece Jesus realmente como a restauração, aquele que procura um relacionamento novo e tem de fato esse compromisso com Jesus arraigado em seu coração, ele nasce de novo. E se nasce de novo, não quer mais abandonar isso. Então é mais do que simplesmente se converter, é de fato nascer de novo. E é essa mensagem que nós temos que mostrar às pessoas, que elas precisam nascer de novo. Nascer para que as suas atitudes daí em diante possam ser atitudes que tragam bênção e não maldição. Porque quando o Evangelho chega com o poder que o Evangelho tem e que está nas nossas mãos anunciarmos, quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais, o que maldizia não vai mais maldizer ninguém. O que traficava não vai mais traficar. O que era corrupto abandona a corrupção. O que pensava em si mesmo começa a pensar nos demais, começa a ter uma visão macro da coisa. O poder do Evangelho é esse. Então, se Jesus é o único meio de reconciliação, nós é que temos essa mensagem de reconciliação. Então nós, na nossa mão, na mão da igreja do Senhor, é que está de fato a esperança para esse país. Não está em governante nenhum. Temos que escolher, claro, mas devemos realmente nos firmar, não apenas em ficarmos protestando, não apenas ficarmos devagando e criando problemas uns com outros sobre a preferência política de um e outro, mas nos unirmos como povo de Deus que somos, primeiro, numa prática de oração autêntica pela nossa pátria, pelos nossos governantes, para que eles sejam acomodados pelo Espírito Santo. E nos imbuirmos no nosso papel de detentores da palavra que pode mudar a situação de todos, inclusive dos governantes. Se a igreja fizesse o papel delas, nós não teríamos chegado ao caos que chegamos. Não teríamos. Verifique, irmãos, e eu vou dizer que isso daí é para mim também, tá? A começar em mim. Verificarmos a nossa própria vida diante de Deus, respondendo com seriedade realmente algumas perguntas que vão ser projetadas aqui, que eu vou fazer agora. Primeira delas, a verdade que Jesus é a fonte de toda autoridade tem produzido em sua vida ações abençoadoras na vida de alguém? Porque se você compreende que Ele é a fonte de toda autoridade, com toda a autoridade que há nele, Ele te deu uma ordem para você cumprir, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, de levar o reino de Deus às pessoas. Se você crê nessa autoridade de Jesus e você não cumpre, você está questionando a autoridade dele sobre você, porque ele não te fez o pedido, ele te deu uma ordem. Ele me deu uma ordem e eu tenho que cumprir com essa ordem. A segunda pergunta: a verdade que Jesus sustenta todas as coisas tem trazido segurança para a sua vida? Se você crê que Ele sustenta tudo, você consegue viver em paz, você consegue se sentir seguro, ou você se acovarda diante das situações, diante das circunstâncias, a tal ponto que isso te impede até de levar a mensagem onde precisa ser levada? É para nós pensarmos. Terceira pergunta: a verdade que Jesus é o único com poder para reconciliar o homem com Deus
tem feito você anunciar esse evangelho com coragem? Sabendo que esse evangelho é que de fato pode mudar? Porque aquele que hoje te ameaça, se ele se reconciliar com Deus, ele vai estar sentado junto com você como irmão em Cristo. Essa é a mensagem. Viver sempre crendo que Ele é o dono do universo e que tem o controle sobre todas as coisas. Tem que ser realmente vivo dentro de nós, dentro do nosso coração, isso o tempo todo. Comprometer-nos realmente em anunciar o Evangelho, porque somente Jesus é que pode, de fato, promover essa reconciliação do homem com Deus. E essa é a síntese de todo o ministério de Jesus. A sistematização de todo o ministério dele. Reconciliação. Ele veio a esse mundo, se esvaziou da sua condição, não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. É a kênose, o esvaziamento, que promove a reconciliação de todos os seres humanos com Deus. E nessa reconciliação com Deus, reconciliação uns com os outros. Nesse contexto, entendendo isso, se nós realmente compreendermos isso, aí nós podemos, de fato, fazermos como o apóstolo fez. Que fez questão de frisar tudo isso, como eu falei, num contexto de sofrimento que a igreja vivia, mas para que a fé não se perdesse. De fato, ela pudesse ser cada vez mais alicerçada. Precisamos de pessoas como Paulo hoje em dia, que possam estar constantemente lembrando a igreja que o que passamos hoje não pode ser motivo da nossa fé esvanecer, da nossa fé diminuir, da nossa confiança ser colocada em outro local que não seja no Senhor Jesus. E aí, se fizermos isso realmente, podemos dizer como ele, no final aqui do texto que nós lemos: esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse é o evangelho onde cada um de vocês são chamados a serem ministros. E ministro aqui não é no sentido de cargo, não. O ministro aqui é daquele que de fato tem a palavra a ser anunciada. E precisa tão simplesmente anunciar. Tão simplesmente cumprir. E para a gente poder encerrar, se nós entendemos isso, nós podemos realmente dar razão realmente ao que diz lá em Romanos 1, no verso 16. Palavras de Paulo também. Que não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonhe do Evangelho. Se isso é verdade, e eu creio realmente nisso, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então está no Evangelho a solução que o nosso país precisa. Está em Jesus. E cabe a cada um de nós anunciarmos isso. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Eleva o teu pensamento a Deus. Fala com Deus agora. Eu sei que nós estamos realmente numa situação que decisões têm que ser tomadas, né? Decisões têm que ser tomadas. Nós vemos muitas pessoas fazendo campanhas para uns, para outros, e nós não podemos de fato, ninguém pode de fato afirmar qual é a melhor escolha a ser feita. Não há como, humanamente falando, nós afirmarmos isso. Então, que você ore a Deus e que você clame a Ele realmente pedindo direção de Deus na escolha que você vai tomar no próximo domingo. Pedindo realmente orientação do Espírito Santo para que você possa fazer a escolha que nesse momento seja a mais acertada. Seja aquela que, se houver realmente um compromisso com Deus futuramente, possa ser aquela que realmente possa trazer as melhorias que nós esperamos. Mas que nessa oração você inclua isso. A tua decisão, a tua escolha seja orientada por Deus. E aquele que for eleito, seja alguém que esteja aberto a buscar em Deus a direção para o governo que vai fazer. Ora sim ao Senhor. E eu quero aproveitar nesse momento, eu não sei, né, se há alguém que esteja realmente nos visitando essa noite, mas se há alguém que está conosco essa noite e entendeu que Jesus é a reconciliação que nós precisamos para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, para nos perdoar, para nos garantir realmente a vida eterna,
Se há alguém que hoje quer entregar a vida ao Senhor, levanta a mão onde você estiver. Se há alguma pessoa que ainda não tem Jesus, ou que esteja de repente afastada dos caminhos do Senhor e quer hoje assumir o compromisso de voltar para a presença do Senhor, levanta a mão onde você estiver. Alguma pessoa? Ok. Pode abrir seus olhos, querido. A minha oração, como eu falei, eu tenho o meu pensamento, e eu acho que cada um tem o seu. Mas daqui até domingo, a minha oração a Deus vai ser essa: que eu possa chegar diante da urna no domingo com uma decisão que venha dele, uma orientação dele sobre quais teclas apertar. Que seja assim na vida de cada um de nós. E pensando ainda nisso, eu vou convidar aqui o Cícero. Cícero, vem aqui. O Cícero vai fazer uma oração agora, especificamente pelo nosso momento político, pela situação que o nosso país atravessa, né? Que nós sejamos, enquanto igreja, instrumentos usados por Deus para esse pleito que vai acontecer, na escolha, como eu falei, dos postulantes aos cargos. Mas mais do que isso, Cícero, que sejamos realmente igreja comprometida em participarmos desse processo de mudança, porque o Evangelho é a principal ferramenta para a mudança do nosso país. Fique de pé. Amado Deus, grandioso Pai, neste momento em especial, levantamos, ó Pai, um clamor a Ti pela nação brasileira. Neste momento, ó Pai, em que nós chegamos a um ponto crucial para traçarmos os destinos da nossa vida aqui na terra. Amém, Deus. Que Tu, Pai, possa estar nos orientando para que possamos, ó Pai, estar ali fazendo a escolha acertada. Que as pessoas que forem selecionadas pelo povo possam estar ali na Câmara, no Senado, no Executivo, Legislativo, onde for, apenas com o intuito de ajudar o povo. Ao Brasil como nação livre e soberana. Que essas pessoas, ó Pai, eleitas, possam ter o Teu temor a Ti. Amém, Jesus. Que possam, ó Pai, conhecer, ouvir a conhecer a Sua santa palavra. Amém, Deus. Que o Espírito Santo, ó Pai, possa habitar o coração deles, ó Pai. Porque sabemos que só Ti pode mudar as pessoas e a nação. Amém, Jesus. Sede, ó Pai, nós como cidadãos, a partir de nós, a partir dos momentos, ó Pai, em que cometemos pequenos desvios de caráter, refletimos lá no Congresso aquilo que nós somos. Amém, Deus. Então, Pai, que nós, como povo Seu, nação eleita, possamos servir de exemplo, de levantarmos a bandeira do Teu reino, que possamos, ó Pai, estar adiante de todas essas mazelas que nos cercam, Pai. E que possamos fazer a diferença como servos Seus. Amém. Até porque, ó Pai, o nosso lar não é aqui. O nosso lar é aí, junto com Ti. E em breve estaremos aí como grande nação única. E aí não terá esquerda, direita, centrão, o que valha. Terão aqueles lavados e redimidos no sangue do Teu Filho amado Jesus. Amém. Esta é a oração que eu te faço, ó Pai. Que Tu possa estar conosco, nos dando a consciência de votarmos naqueles que preencham o perfil de servo,
o perfil daquele que quer ajudar o próximo, como teu filho mesmo ensina. Por essa bênção eu te peço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém, Deus. Vai encerrar ou eu encerro? Eu vou pedir você fazer a oração. Tá bom, espera aqui. Agora, partindo para considerações finais, ouvindo a pregação do pastor Paulo, minha família tem um grupo de zap, né? Toda família tem um grupo de zap, e lá tem flamenguista, vascaíno, botafoguense, tricolores. Obviamente a gente zoa um no outro, segue o líder, aí quando o Flamengo perde, estou sentindo cheirinho, o único que não foi rebaixado. Isso é zoação, esporte, né? Esporte. Mas quando chega agora a época da política, parece que virou clube, né? Parece que virou um time, segue o líder, cheirinho, não sei o quê. E só que é muito mais importante que um clube de futebol, que uma partida, um campeonato, que seja. São 4 anos que teremos pela frente, que será reflexo daquilo que nós decidirmos. Eles não entram lá porque eles querem. Eles entram lá porque nós colocamos. Mas o mais importante que o pastor Paulo disse, que o nosso reino não é aqui, é no céu. E quando aqui estivermos, temos que refletir o reino de Deus. É isso? E nós, como cristãos, temos que votar consciente naquilo que estamos fazendo. Amém? Pedi o pastor Paulo para fazer a oração final e depois o pastor Paulo estará à porta despedindo de todos vocês. Vamos ficar de pé mais uma vez? Oremos. Pai amado, mais uma vez, ó Deus, eu quero, Pai, te agradecer, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, de compartilhar, ó Deus, da Tua palavra, ó Deus, pela instrumentação, ó Deus, do Teu Santo Espírito, Senhor, nas nossas vidas. E eu te agradeço, Pai querido, pela Tua igreja aqui, Senhor, pelos meus irmãos aqui, ó Deus, pela vida de cada um, ó Deus, pela família de cada um, e te peço, Pai querido, o momento que passamos é de insegurança, de incerteza, mas nós devemos confiar somente no Senhor, porque só o Senhor é a nossa segurança. Só no Senhor, de fato, nós podemos confiar totalmente e plenamente, ó Deus. Que assim possa ser, ó Deus, na vida de cada um dos teus filhos aqui, ó Deus, a confiança total no Senhor. E mediante essa confiança, o discernimento de entender qual é a vontade do Senhor para a nossa pátria, qual é a vontade do Senhor para a nossa nação, Deus. Qual é, ó Deus, a Tua vontade, Senhor, para as nossas escolhas, Pai, no próximo domingo, Deus. Nos dá a Tua direção, a Tua orientação, Pai. Nos abençoa, Senhor. Nos dê uma semana de reflexão, ó Deus. Que possamos refletir, ó Deus, na mensagem do Teu Filho, Pai. Que veio, ó Deus, como esperança na época que aquele aqui viveu e o mundo não compreendeu, Pai. E continua sendo a esperança até hoje, mas o mundo continua não compreendendo, Senhor. Que possamos ser portadores autênticos dessa mensagem e levarmos essa compreensão àqueles que precisam entender, ó Deus, para que assim a nossa situação possa de fato mudar, possa de fato melhorar, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nos orienta. Nos despede em paz agora, Senhor, nos guardando, Senhor, levando-nos, ó Deus, debaixo da Tua proteção aos nossos lares, ó Deus. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que as doces consolações do Teu Santo Espírito possam ser conosco aqui, com o Teu povo aqui em Éden, e com toda a Tua igreja espalhada na face da terra, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Deus. Pode fazer sua oração silenciosa e Deus abençoe a todos.